Sem o processo não existe aprendizagem. A nossa jornada também é nossa responsabilidade. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o último episódio da terceira temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a Mari Fúlfaro, co-criadora do Manual do Mundo. Hoje, como que você vê o desafio da internet, onde, socorro, todos resolvem falar sobre tudo, e daí é muito difícil você, às vezes, saber o que é real mesmo e quem é fake? Eu acho que é extremamente difícil, Klaus. Sim, do fundo, eu poderia ter uma resposta pronta aqui, né, gente? Da receita do bolo. O caminho é esse. O caminho é esse. Mas, sinceramente, eu acho que não existe, assim, porque a gente cai em contos, né? Assim, a gente cai. No fim, o que você tem que fazer é se cercar da sua bolha, né? De pessoas que você confia. E você decide assistir o Manual do Mundo, e aí você assiste primeiro com um olhar crítico, para entender o que é, né? O que é esse Manual do Mundo? O que é esse cara? Qual a formação? Deixa eu pesquisar. Exato. Qual é a formação desse tal de Iberê? Qual é a formação dessa tal de Mari? Eles têm equipe? De onde que esse cara tá tirando conceitos de física? Ah, não, tem um físico formado na USP que revisou esse conteúdo, sabe? E no fim, tudo você tem que olhar com um olhar crítico. E daí que vem a importância de você estudar. E veja, quando você cria isso, o que eu sinto? Que às vezes você nem precisa de um marketing, vamos dizer. Porque o negócio é tão bom que ele vai criando vida e ele se vende por si só. Porque aí uma pessoa vai contando para outra, né? No caso de ciência, tem uma coisa que é meio óbvia, que é buscar artigos científicos, né? Aqui no Brasil a gente tem a plataforma que a gente consegue acessar, que é o Cielo, tem o PubMed, tem algumas plataformas. E lá você encontra conteúdos científicos feitos por professores, por pesquisadores, isso na área da saúde, né? Então lá você encontra informação confiável. Mas na internet como um todo, nessa seara aí, você tem que buscar fontes confiáveis e aí você passa a seguir essas fontes. Então, mas você sente que ficou mais difícil da pandemia para cá? Sinto, e é isso que eu ia falar. E aí onde que entra a educação que a gente falou logo lá no começo, que é o empoderamento das meninas, né? E dos meninos também, nesse caso, de estudarem. Porque aí você estuda na fonte. Você tá na escola, o professor tá te dando aula de história, assista aquela aula, entenda aquela aula. Porque aí quando você cair no conteúdo de história na internet, você vai ver um mar de pessoas falando e nem sempre elas têm propriedade. Exato, mas aí você tem um mínimo de olhar crítico para saber ali para onde você vai, né? É o mínimo. E é o que eu faço, o que eu quero fazer com a área da saúde, que eu tô fazendo já no meu perfil a Mari Fúlfaro, que é isso, é a pessoa ter pequenas pílulas de conhecimento de saúde, aprender mais sobre o próprio corpo, para quando elas estiverem doentes, quando elas forem no posto, quando elas forem ao médico, elas sabem minimamente o que está acontecendo com elas. Nossa, isso é super importante. Ou seja, se a gente for resumir, cada um de nós precisa criar hoje uma rede de referências. Sim. Quem são as minhas referências no assunto A, B e C, certo? Com pesquisa, com algo que seja real. E aí sim a gente consegue crescer. E só assim a gente combate a fake news, né? Que é o grande BO que aconteceu nos últimos anos de pessoas compartilhando notícias que eram falsas. Você tem que ter pessoas de referência, pessoas que estudam, pessoas que, né, locais, fontes para você consultar. Senão, se você for ler tudo que tá aí, mesmo o ChatGPT, gente, tem muita gente agora que faz trabalho pelo ChatGPT. Total. Faz e-mail, trabalho, ela faz tudo pelo ChatGPT. Tem gente que faz trabalho de faculdade pelo ChatGPT. Gente, o ChatGPT tem coisa errada também. Então, quando você pega um texto que você pediu pro ChatGPT fazer, você precisa revisar esse texto.
Pode ter conteúdo errado lá. Então você tem que ter olhar crítico, você tem que ter o mínimo de educação ali, o mínimo de conhecimento. Isso daí é incrível que você falou, porque uma vez eu estava num encontro da TV e uma jornalista perguntou para uma pessoa que estava dando a palestra como é que a gente vai conseguir ter essa checagem, isso é verdadeiro, isso é falso. E aí eu fiquei pensando, com certeza, vários profissionais da área da saúde, da tecnologia, vão criar aplicativos de checagem. Certeza. Com certeza, com certeza. Para médicos, isso já existe, né? Isso é muito legal, fala. Para médicos, isso já existe. Então, já tem plataformas que o médico joga os sintomas e aí saem possíveis medicamentos. Olha. Já existe, isso já existe. Tá, mas existe uma checagem? Como que você checa se isso é de verdade real? Você tem que saber, você tem que saber. Você Isso. tem que saber. Quer dizer, se você não souber, você vai acreditar totalmente no que o site, no que o programa, no que o aplicativo tá te dando. Mas eu acho que você tem que saber. É mais ou menos como o Google Tradutor. Que a gente joga a frase no Google Tradutor e ele dá ali a resposta. E aí o professor de inglês te fala, nossa, o Google não é. Exatamente. Vamos fazer outra tradução. Exatamente. É isso. Traduziu, mas não às vezes não traduz certinho ali gramaticalmente falando, né? Usa um outro termo. Usa um outro termo que não é o adequado para aquela situação. Então, no fim, eu acho que a gente está tentando encurtar passos, porque é muito doloroso aprender, né? Assim, Nossa, é difícil, dói, exige dedicação. Mas não tem como fugir, gente, não tem. Inclusive, o ChatGPT usa várias palavras repetidas. Você pede um texto para ele e vem sempre, assim, tem palavras-chave. Como é que ele usa muito? É extremamente feliz. Foi muito satisfatório trabalhar com você. Quando que a gente usa satisfatório? Nada, nunca. Não usa, gente, não usa. Então, assim, a gente precisa estudar. Ou seja, Mari, em resumo, a vida sempre vai trazer pra gente a dor, a dificuldade, sempre. o vazio. Tem um livro que se chama O Código do Ser. E minha analista sempre fala disso, que é o seguinte, olha que interessante, todo herói passou pelo abandono e pela vergonha. Nossa, que forte isso, é bem forte, Clau. porque o que acontece? É no abandono e na vergonha que a gente está lá embaixo, no fundo do poço, situação de caos. E caos é potência. Então, é isso. Eu falo, gente, em quem eu vou confiar? Certo? Tem uma hora que eu falo, gente, em mim mesma, certo? Isso. E aí eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou me conectar com as pessoas que têm essa verdade, que são a essência, e aí a gente consegue se desenvolver. Mas aí a gente volta para a história, né? Dá pra gente fazer um paralelo, que é a rede de apoio. Que a rede é só um apoio. No fim, depende de você mesma, né? Fazer as coisas. Se você não acredita, se você não tem vontade, se você não vai lá e faz, a coisa não acontece. E uma coisa super importante é assumir a responsabilidade. Isso é muito legal, que eu quero valorizar. Eu sou responsável pela minha educação também. Óbvio que existem várias dificuldades, principalmente no país que a gente vive. Sim. Mas pensa isso, no mundo da internet, eu também sou responsável por quem que eu pesquiso, em quem eu confio, como que eu faço a minha jornada, não é? Você mesma fez isso. Você se lembra, você na tua infância e na sua adolescência, pensando nessa responsabilidade? Sim, sim. Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Então, trabalho desde muito pequena. E aos 7 anos de idade, eu saía da loja do meu pai e ia sozinha, escondido, para a biblioteca pública da cidade. Eu vim de uma cidade do interior chamada Piedade, muito pequenininha. Então eu saía
ou sei lá, dá uns 10 ou 15 minutos a pé. Cidade pequena é diferente, né? Não é igual São Paulo, né, gente? E também era outra época. Mas eu saía já, ia sozinha pra biblioteca e ficava lá. Ficava, sei lá, por 1 hora, 2, não sei, 1 hora, 2 horas, lendo os livros, brincando com os livros. E isso vinha da minha cabeça. E depois eu voltava e ficava na loja. E aí, olha que louco. E aí, eu era muito pobre. E aí, quando chegou a época do cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Então, no primeiro ano, que seria o ano de cursinho, eu ia para a biblioteca todos os dias, para essa mesma biblioteca, estudar. E eu ficava lá estudando a manhã inteira, sozinha. Assistia também Telecurso 2000. Você lembra Telecurso 2000? Lembro, super legal. Assistia Telecurso 2000 antes de ir para a biblioteca. Depois eu ia para a biblioteca e depois ia trabalhar. Então, mas isso não, enfim, para mostrar que isso é uma coisa boa ou ruim, mas só para mostrar que é uma coisa que estava em mim desde pequena. Que são decisões. Que são decisões, que são escolhas, e é uma vontade de aprender, no início era a vontade de ter livro, de conhecer, de ver o que tinha naquele lugar que era muito misterioso. E depois era a vontade de passar na faculdade, de sair de lá e conhecer o mundo. E isso estava dentro de mim. E eu lembro que quando eu passei, no primeiro ano eu não entendia nada que os professores falavam. Porque é um choque, né? Assim, eu estudei a vida inteira em escola pública, só fui para escola particular no final do primeiro ano do ensino médio. Porque tinha uma greve muito longa na rede pública, e aí eu ia perder o ano. Enfim, consegui uma bolsa e fui para uma instituição privada. E aí eu cheguei com uma defasagem educacional muito grande na faculdade. E foi muito difícil para mim. Mas corri atrás. Como? O que você fez? Estudando muito, chorando muito. No primeiro ano eu chorei muito, muito, muito. Porque eu me sentia muito sozinha, né? E é um baque você chegar num lugar que você é diferente. Eu era muito inocente, assim, quase que boba. Então eu olhava, assim, a cidade, olhava as pessoas, as roupas das pessoas. Eu lembro que eu só tinha um casaquinho de lã bege. E era um ano que fez muito frio em São Paulo. Eu passei muito frio naquele ano. Então foi um ano de muito aprendizado, porque eu olhava as pessoas, olhava as coisas, olhava a USP gigantesca, falava, gente, que lugar lindo, porque a USP é linda, gente. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Aquele lugar lindo, e pessoas viajadas, que falavam outros idiomas, várias línguas. Eu falava, gente, que lugar é esse? Aqueles professores, né, incríveis. Mas isso foi me dando vontade de chegar lá, de ser um pouco parecida com essas pessoas. Então, e veja assim que foi. Força que existe nessa dor, no abandono, no frio. Porque hoje, o que você virou? Uma mulher que acolhe, que cuida, que dá o conhecimento. E Olha me fez louco. lembrar, é muito legal Gente, isso. isso daqui é uma terapia. Mas é muito legal que me fez lembrar... Quando eu estava no mestrado, eu sou da época que na biblioteca não existia o computador. Não Era um existia fichário, certo? Ficava uma maletinha assim com uma tampinha, pegava a ficha, Cláudia Cotes. Ó, você tá devendo Aí, esse livro aqui, ó. Na hora que você tinha que buscar qual era o lugar que estava o livro, era super difícil, quase um labirinto. Isso mesmo. E aí eu me lembro... Eu olhando a biblioteca e eu falava para mim mesma, nossa, eu nunca vou conseguir ler todos os livros. E teve um dia que eu estava sentada no chão, vários livros, e eu olhei um que estava furado. O livro estava furado de tão velho que ele era. E eu puxei o livro, era um livro do Darwin, que começou a estudar... a linguagem não verbal nos macacos. Pô, isso virou tema da minha tese de mestrado, de doutorado, e eu virei uma especialista nessas análises. É o que você faz. E para quem não sabe, Cláudia Cotes é uma consumidora voraz de livros. Ela lê, tipo, sei lá, 5 por semana. Nossa, eu amo ler. Ninguém acompanha essa mulher. Assim, ela tem um segundo...
ela tá lendo, ela tá no táxi, ela Sim, tá lendo, tá no avião, tá lendo, tá almoçando, tá lendo. Eu amo ler. Acho que ela dorme, embaixo do travesseiro dela tem um livro. Não, isso é muito louco, porque vem desse prazer da descoberta. Então, é isso, o livro para mim significa a vida. Você vê que louco? É como se fosse uma boneca, alguma coisa que me traz o lúdico, que vira meu melhor amigo, que me tira da solidão. Então, isso é muito legal, a gente valorizar esse conhecimento, a educação, não é? Ó, eu amei falar com você. Não! Você vê, a gente Sério? já falou por 1 hora. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Vamos lá. Faça seu momento final, que isso é legal, né? Gente, eu nem sei o que falar, só falar que tudo se conecta. Sim, é muito louco, né? E que, acho que é uma coisa importante falar aqui, não é porque a minha história é desse jeito que quem tá ouvindo esse podcast vai ter uma história igual. Certeza. E que a minha linguagem do amor e, né, a minha essência é essa, que a de quem tá ouvindo, a essência é essa também. Ou seja, na vida a gente precisa ter cabeça aberta, não é? Precisa. Para acolher as pessoas, para entender, isso daqui eu sei, isso aqui eu não sei, vou buscar ajuda. Isso aqui eu consigo, beleza, isso aqui eu não consigo. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A vida pede para que a gente entenda o processo. Isso aprendi com o Esdras. Certo? Que já tá no ar o podcast, né? O episódio legal. Com ele já tá no ar. Então, ó, eu amei falar com você. Foi muito legal. Eu espero que a gente atinja vários ouvidos, vários corações. E quero que você saiba que, pra mim, você é uma super referência eu vou de chorar, mulher, gente. assim. Esse podcast freudiano. Tô super honrada de ter você aqui na minha frente, super conectada. E espero que você consiga, Mari, do fundo do meu coração, ajudar milhares de pessoas. Eu sei que você e o Iberê já ajudam, mas de uma forma muito mais forte, muito mais genuína, certo? Nessa coisa selvagem de ser e que traz o que cada um de nós precisa. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa jornada pela valorização da educação. Até a próxima.